você do YouTube que está conosco. Irmãos, eu tenho falado muito com a igreja sobre família, sobre cuidarmos de nossa família. E eu quero trazer algo hoje importante, porque às vezes nós vemos famílias destroçadas, maridos que querem largar da mulher, mulher que quer largar do marido, filhos que não obedecem mais ao pai, o pai que já está desacorçado com o filho. É o que mais vemos nos dias de hoje. E hoje, na ressurreição dos sonhos, eu quero trazer uma mensagem que isso possa ressuscitar em você, que essa reflexão entre no seu coração. Os maridos vão ficar melhores depois dessa pregação, tá bom? A pastora falou mais alto que todo mundo. Os maridos vão ficar melhores, os maridos que vieram, né? Depois dessa pregação. Agora as mulheres, Claudinho, vão ficar muito melhores depois que ouvir essa pregação. Olha a Maria lá, levantou as duas mãos. 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21. Posso ler? Amém? E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezreelita, que ele era de Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e eu te darei uma vinha melhor. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, aquele que era de Jezreel, que lhe falara, quando disse: não darei a herança dos meus pais. E Acabe deitou-se na cama, virou o rosto e não comeu pão, ou não se alimentou. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu sei que pessoas aqui vão mudar muitos conceitos. Por isso, Pai, eu quero que o Senhor abra o coração de pessoas aqui. Se por acaso a esposa não estiver aqui, que o marido possa ensinar a esposa. Se o esposo não tiver, que a esposa possa ensinar o esposo. E se tiver alguém que não tem esposa nem esposo, Pai, que o Senhor já possa estar preparando essa pessoa para quando tiver um relacionamento, ser uma pessoa melhor. Em nome de Jesus. Irmãos, olha um minutinho para mim. Nós peço para evitar andar. Nós, nesse texto, nós tiramos muitas lições. Irmãos, Acabe era o rei de Israel. Rei de onde? É provado que Acabe foi o pior rei que Israel teve. Acabe era ruim, desonesto e idólatra. Mais do que isso, ele vai buscar uma mulher lá no Líbano, uma feiticeira, chamada Jezabel. Jezabel era profetisa de Baal e de Azira, dois demônios. Então Acabe, além dele ser ruim, ele casou com uma macumbeira. Será que o YouTube deixa eu falar macumbeira? Uma feiticeira. Eles arrancam até o canal da gente agora, né? Por causa disso. Tolerância religiosa. Era uma macumbeira mesmo, tá? Batia tambor. Feiticeira de Azira e de Baal. A família de Acabe era uma família destruída.
mulher não prestava, ele não prestava, e os filhos, então, depois se você ler 1 Reis na Bíblia, você vê que os filhos, ninguém valia nada, mas ele era o rei. E Nabote, ele chega em Nabote e fala assim: olha, eu estou de olho na sua vinha. O que é vinha? Uma plantação de uva. Eu quero essa vinha para mim. Nabote era um crente abençoado, irmãos. Nabote tinha uma família espetacular, uma esposa honesta, uns filhos abençoados, e tinha uma plantação de vinha. Só que Nabote, infelizmente, ele era abençoado, ele tinha Acabe como vizinho. Deus já está falando com alguém, não? Infelizmente, apesar de ele ser crente, Acabe era vizinha dele. Não é porque você é crente que você vai ter um vizinho bom. E o rei Acabe chega para Nabote dizendo: eu quero a tua vinha, porque é do lado do palácio. Entenda uma coisa: Nabote tinha a vinha, a plantação de uva. Ele não desejava o palácio de Acabe, mas Acabe podia ter qualquer vinha, qualquer plantação de uva, mas ele desejava aquilo que era de Acabe. Presta atenção, Acabe era um abençoado. Toma cuidado, irmãos, toma cuidado, que o Acabe já destruiu a vida dele, a família dele, e quer destruir a sua. Toma cuidado. Acabe faz uma primeira proposta para Nabote: me dê a tua vinha. Repete comigo: me dê a tua vinha. Me dê a tua vinha. Tá bonito, não vou falar para repetir, não, todo mundo falou. Irmão, o diabo já descobriu que tem gente que desiste das coisas fácil. Tem gente que já desiste da família. Tem casal que a primeira briga já fala que quer divorciar. Tem casal que a primeira briga, a mulher já arruma as malas e fala: eu vou para casa da mamãe. E quando ela não arruma as malas, vai para casa da mamãe, ela joga toda a roupa do marido na rua. É enjoei de ver isso. É enjoei de ver isso. Ah, eu não devia ter casado com você. Então o que Acabe fala? Me dê. Mas Nabote falou: eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir. Irmão, tem pessoas que dizem assim: ah, o diabo fez eu perder. Não, foi você que desistiu. Você devia abraçar mais, você devia beijar mais, você devia conversar mais, você devia ficar mais junto. Não põe a culpa em Acabe. Amém? Dá um abraço para a mulher aí. Vai lá. Isso. Vocês achei tão lindo o que ela falou. Ele fez um serviço lá na casa dele. Ele veio emprestar umas ferramentas a mim. Ele falou: tem um chuveiro para trocar, uma torneira para arrumar, uma lâmpada para arrumar. Não tem ferramenta. Ele pegou uma ferramenta. Daí à noite ela veio com um sorriso aqui, ó. E ela falou assim: hoje ele está de parabéns. Falei: hoje? Ela falou: não, sempre. Não é que você falou? Sempre ele está de parabéns. Irmãos, é isso aí, não desista. Acabe, ele vai dar a proposta. Ele vai fazer a proposta para você. Ele vai falar assim: olha, me dê, porque a minha já está destruída. Apesar de ele ser rei. E Nabote morava numa casinha que tinha uma plantação de uva. Não interessa, meu irmão. Às vezes a pessoa tem muita coisa, mas ela quer aquilo, ou quer fazer aquilo com outra pessoa que aconteceu na vida dela. Segunda proposta: vou te dar uma vinha melhor. Leia comigo. 2. Então Acabe falou para Nabote: dá-me sua vinha, primeira proposta, que sirva de horta, pois está vizinha do meu lado, e te darei por ela uma outra vinha melhor. Vem aqui, pastora Silvana. Vamos aparecer no vídeo lá. O diabo chega para mim e fala: largue dela, que eu vou dar uma melhor.
O diabo vai chegar em você, ele vai falar lá da tua mulher, que eu vou te dar uma melhor. Ele já destruiu o dele. Acabe já tinha destruído com a vida dele. Ou o diabo vai chegar na pastora e falar, larga desse narizudo aí, vou dar um narizinho mais bonitinho. Verdade, narizinho. Larga desse cara aí. Irmão, cuide daquilo que é seu. Não aceite proposta de Satanás. Vou te dar uma melhor. Não existe melhor. Melhor é aquela que Deus te deu. É o marido que Deus te deu. É a mulher que Deus te deu. É o filho que Deus te deu. É a filha que Deus te deu. É essa que é a melhor. Obrigado. E a capa que representa Satanás está dizendo, troca. Eu não troca para você ver o que vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu na casa de Acabe. Sabe o que acontece? Que às vezes nós começamos a ver o defeito na nossa vinha. Ver o defeito na família. E olhamos para o vizinho e parece que é melhor. Tem hora que nós vemos defeito na nossa igreja. E daí a gente fala assim, vamos trocar. Vamos trocar com o pastorzinho, é muito grosso. Vamos trocar com o pastorzinho, é isso. A pastora não fala paz para mim. Tem gente que vê defeito da igreja e é proposta de Satanás dizendo, troca. Sabe por quê? E eu já tenho falado isso aqui. E às vezes eu sinto isso, que as pessoas enjoam. Pode vir o pior pregador aqui, se ele pregar, ele vira. Não é assim? Pega fogo a igreja, porque as pessoas enjoam. Está enjoado de mim ou não? A pastora é a primeira que falou sua cabeça, tem gente que nem falou nada. Irmão, seja sincero, você está na casa de Deus, é pecado e mentir. Está enjoado de mim ou não? Parece que eu escutei um touro aí no meio. Pode pegar uma Acabe por aí? Mas as pessoas enjoam. Você quer um exemplo? Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Lembra? E Deus dava maná todo dia para eles comerem. Segunda-feira maná. Terça-feira maná. Mas presta atenção, sabe o que era o maná, irmãos? Maná não era só uma comida. Maná vinha do céu. Estou arrepiado de falar isso. Maná era vindo do céu. Maná não era só um alimento, era tudo que a pessoa precisava. Ali tinha nutrientes, tinha sais minerais, tinha tudo, tanto que as pessoas não ficavam doentes no deserto. Maná é mais do que um alimento. Maná é um remédio. Maná dava defesa no corpo, a imunidade ficava boa, a pessoa não ficava doente. Mas segunda-feira maná, terça-feira maná, quarta-feira maná, quinta-feira maná, sexta-feira maná, sábado maná, não, sexta-feira, a Bíblia diz que sábado e domingo Deus dava para sábado e domingo. Mas caía uma vez só, era sábado e domingo, segunda-feira começava tudo de novo. Era maná. Sabe o povo ficou? Enjoado. E o povo falou o quê? Eu quero o quê? Eu quero carne, né? Quero carne. Irmão, a Cida, quantos anos de casamento? Eu? 52 anos de casamento. Apesar que o homem é bonito, né, mãe? 52 anos de casamento e não enjoa. O que o povo queria? Eu não sou enjoa, é carnal. Quem é espiritual não enjoa. A pessoa que é carnal, a pessoa vai enjoar do marido, da mulher, da igreja. Mas quem não enjoa do pastor, da pastora, da palavra, dos cultos, essa pessoa adora comer maná, porque é alimento do céu. E a proposta de Acabe é: vou te dar uma melhor.
Irmãos, olha que bonito aquele casal ali, ó. Jorginho e Marina, quantos anos de casamento? E como você aguentou 40 e tantos anos, seu homem? Porque você ama, não enjoou. Claudinho, quantos anos de casamento? Quanto? 16? 16 anos de casamento. Luiz? 4 anos, 5 anos de casamento. Parece que foi ontem que vocês entraram aqui. Todo mundo de máscara, menos o pastor. Todo mundo falando mal de mim, sabia? Trabalhei, pastor. A Covid estava arrebentando. Eu abraçava e beijava todo mundo. Eu não morri por aqui, ó. Né? Lembra? Todo mundo de máscara? Tudo de máscara. Aqui, tinha 300 pessoas aqui. E a gente fazia assim, ó. Parecia que eu estava leproso. Irmãos, não enjoe. Quantos anos de casamento, Ana? 42 anos, irmãos. Quantos anos de casamento, Leno? Quanto? 39, isso? Se tiver errado, depois ela vai ver com ela. Vai lá. João, quantos anos de casamento? 20? 52! Irmãos, que coisa mais linda! Eles não enjoaram, eles não são carnais, são espirituais. Meu Deus, que coisa linda! E a carne fala assim: eu vou te dar uma melhor, eu vou te dar uma linha melhor. Toma cuidado com a proposta de Satanás. Cuidado. Quer ver uma coisa? Não abra. Mateus capítulo 4, Jesus foi levado, foi conduzido, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo ao deserto, e para ser tentado por Satanás. Depois do batismo, Jesus saiu do batismo, foi conduzir a uma coisa, é levado, assim ó, até o deserto. Onde que o Espírito Santo levou Jesus? Lá no deserto. Chegou lá, a Bíblia diz que Satanás transportou Jesus até o alto de uma montanha. Conduzir uma coisa, transportar é tirar daqui e aparecer lá. Quando chega no alto da montanha, Satanás fala assim: olha lá para baixo. Tudo aquilo eu vou te dar, se prostrado em adorar. Jesus começou a descer a montanha. Leia bem que é bem isso. Jesus começou a descer a montanha. E Satanás falou: onde você vai? Eu vou para o deserto. Mas vai fazer o que no deserto? Eu vou para o deserto porque a companhia lá no deserto é melhor do que a companhia aqui. Quem que estava no deserto? O Espírito Santo. Jesus falou: é melhor eu ter a companhia do Espírito Santo no deserto do que ter a companhia de Satanás aqui na montanha. Irmãos, então não interessa, às vezes Satanás quer colocar em lugares altos, que às vezes tem um casamento abençoado, aparece um cara aí com um carro melhor, com uma casa melhor, com uma chácara melhor, fala: não, vou acabar com o meu casamento. Não, é melhor estar no deserto, que não tem nada, mas estar na companhia do Espírito Santo, do que viver em lugares altos com Satanás. Não troque aquilo que Deus te deu pelo aquilo que o diabo te oferece. Vou falar de novo. Eu estou com o corpo aqui tremendo. Irmãos, não troque aquilo que Deus te deu por aquilo que o diabo te oferece. Nabote fala assim: me dá. Depois ele diz, vamos ler? Eu vou te dar uma melhor. E depois ele diz assim: eu vou fazer uma horta no lugar, porque está pesado para você. Olha a proposta. Está pesado para você. Você não vai aguentar. Desista. Que peso, né, Marcelo? 40 e quantos anos? Casamento? 52. Não desistiu. Vou fazer 53 agora. Então.
Quantos anos nós temos de casamento? 26. Não desistimos. Irmãos, não aceite a proposta de Satanás por aquilo que Deus te deu. Acabe faz uma outra proposta. Venda para mim. Põe preço. Quem aqui é mãe? Ô, Jéssica, se eu chegar para você assim, olha, eu te dou 500 milhões, você dá lá isso para mim? Mas, Jéssica, você vai comprar quantos apartamentos você quiser e vive aí com esse dinheiro. Você vai comprar um apartamento na praia, você vai comprar chácara, o carro mais lindo de Campo Limpo vai ser seu. Você vai viajar o mundo inteiro. Você toca? Sabe por quê? Acabe falou, Nabote põe preço. Mas uma coisa é preço, outra coisa é valor. Glória a Deus. Antigamente, Cida, as amizades tinham um valor. Era amigo desde criança, ficava amigo até morrer. Hoje, por qualquer coisinha, as amizades se desfazem. Eu não gosto daquela irmã. Quantas vezes eu ouvi isso? Olhe para o irmão do teu lado e fala, eu gosto de você. Não vou falar assim mais bonito. Fala assim, ó. Vamos falar assim, ó. Irmão, sabe que isso aí? Isso é valor, não é preço. Isso não tem preço que pague. Viu, Mário? A amizade que eu tenho com você não tem preço que pague. Não tem. A amizade que eu tenho com você, Vanessa, com você, Eunice, com você, Jéssica, Valquíria, lá atrás, Cosmão, não tem preço que pague. Isso é um valor, mas antigamente era assim, olha, é meu amigo, continua amigo, vai morrer meu amigo. Olha o que eu vou falar, você vai ter que me aturar. Fala assim, que vai ter que me aturar, porque nós vamos para o mesmo céu. Fala assim, nós vamos para o mesmo céu. Ô, meu irmão, você vai ter que aturar o pastor aqui na igreja por muito tempo, e depois você vai ter que me aturar lá no céu, porque nós vamos para o mesmo céu. O filho da vizinha não é melhor que o seu, o melhor filho é o seu. É o seu. A filha, por mais que esteja dando problema, o filho que mais tem problema, irmão, não tem preço. Não tem preço. Deixa eu tomar uma água. Mas Acabe atormentou, querendo trocar, querendo dar uma melhor, e se segura aí, se for manifestar demônio aqui na igreja, pode manifestar que eu expulso, porque Satanás tem atormentado muita gente nessa igreja com as propostas de Acabe. Cuidado com as propostas de Acabe. O que Deus te deu não tem preço. Eu estava assistindo ontem na televisão um documentário sobre Elvis Presley. Quem lembra Elvis Presley? Os mais antigos lembram, os mais novos não lembram. Você não lembra, gente? Lembra? Love me tender. O rei do rock. Rei do rock. O rei do rock, irmãos, ele era cantor gospel. Você sabia? E um empresário chegou para ele e falou, olha, você vai ficar famoso. Olha o diabo, olha Acabe. Você vai ficar famoso se você deixar o altar da igreja ir para os palcos. Sabe o que aconteceu com ele? Com 42 anos, ele morreu afogado no próprio vômito.
usou tanta droga, que ele vomitou e aspirou o vômito e morreu com 42 anos. Proposta de Acabe. E eu estava vendo de uns artistas novos que morreram. É uma moça que morreu alguns anos atrás aí. Também cantava na igreja e alguém chegou para ela e falou: você tem uma voz muito linda. Você tem uma voz muito linda. Você está perdendo tempo na igreja. Estou falando de Marília Mendonça. Uma judiação. Não sei se tinha, acho que não tinha nem 30 anos. Foi para Minas num pequeno avião. O avião, quando estava descendo, bateu num fio de alta tensão. Caiu numa cachoeira. Quando ela faleceu, eu vi no Twitter, vazou algumas notas, algumas fotos da necrópsia dela. Ela quebrou todos os dentes e os olhos saíram da órbita com impacto. Aceitou a proposta de Acabe. Mamonas assassinas. O Dinho cantava na Assembleia de Deus de Guarulhos. Parece que tem gente de Guarulhos aqui, não tem? Alguém? Alguém é de Guarulhos aqui? Não sei quem falou para mim que era de Guarulhos. A mãe dele é membro ainda da Assembleia de Deus, é membro, viu? Não é membra, membro. A mão é membro, mas é feminino. A mãe dele é membro, até agora, na Igreja Assembleia de Deus em Guarulhos. Cantava no altar. Mas Acabe chegou para ele e falou: olha, você vai fazer sucesso lá no mundo. E ele deixou. Não aceite trocar aquilo que Deus te deu pelas propostas de Acabe, pelas propostas do diabo. O que Deus te deu não tem preço. Você quer vender a Larissa para um sheik lá na Arábia Saudita? Hã? 500 milhões de petrodólares, que vale mais do que dólares. Quer vender? Você compra a cidade inteira e Jundiaí junto. Mas você tem que vender a Larissa. Sabe por que você não quer? Porque ela não tem preço. Não tem valor. Por isso Nabote não vendeu a vinha, não entregou e não trocou, porque ele dizia assim: olha, como que eu vou vender? Irmão, hoje Satanás não vai dormir, escuta bem, Satanás não vai dormir hoje. Como que eu vou vender uma herança dos meus pais? Não tinha preço, era sentimental, o valor era sentimental. E o último versículo que nós lemos: então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, que lhe falara dizendo: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto e não se alimentou. A palavra que eu tenho para você é essa hoje, que você guarda no teu coração. E se você guardar no teu coração, hoje Satanás não dorme. Vai virar na cama. E se o diabo come alguma coisa, talvez as farofas dos terreiros por aí, os frangos, as galinhas, ele não vai comer nada hoje. Então hoje ele não dorme. E vai virar o rosto e não vai se alimentar. Porque hoje você vai sair daqui. E às vezes eu vejo coisas de casais que eu acho tão bonito. Eu vou contar aqui, não sei se eu devo contar. Uma coisa que você falou da sua esposa, Douglas. Achei lindo, você falou domingo para mim. Ele te ama, viu, Rodrigo? Ele te ama.
Eu também amo ele. Eu falei para ele assim, eu não sei o que a gente tinha comprado, né? E eu sempre brinco com a Vanessa que paga. Não é que a Vanessa paga, a gente compra, só que como ela é tesoureira, precisa da autorização dela. A gente paga, daí ela autoriza como tesoureiro para o dinheiro sair do caixa que está no banco, né? O dinheiro que está no banco. E eu falei para ele, ele falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu respeito muito a Vanessa. Eu nem sei o que ela faz, o que ela não faz no telefone. Sabe, pastor? Eu falei, não, mas às vezes eu falo até brincando, por isso que eu estou explicando para você. Ele falou, eu respeito muito essa mulher. Parabéns, viu, Dudu? Parabéns. Fala parabéns pelo marido que você tem, Ivan. Parabéns, Duguinha. Mercado Livrinho. Ele é a sua cara, Mercado Livrinho. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Fica de pé. Eu falei de família, mas eu também falei de amigos. Não troque os irmãos, os amigos. Os jovens que estão lá atrás, lá, Danilo, a Michele, a Cauane, a Bia, o Arthur. Não troque esses amigos que vocês têm aqui por aqueles lá de fora. Não troque. Esses aqui são os mais top. Esses aqui são os melhores, como eu vi no vídeo, são os melhores, mano. Não tem problema vocês falar, mano. Não tem problema não, é a época de vocês. Isso, abrace mesmo um ao outro aí, porque olha, tá bonito a amizade de vocês. Tá lindo quando vocês sentam lá em cima, e às vezes eu estou aqui, estou adorando, estou vendo vocês louvar. Esses são seus melhores amigos, que não vão te oferecer droga, bebida, balada. A Michele falou algo do vídeo, mas a Cauane falou aqui. O que você acha? O Luiz perguntou, o que você acha da quadrangular Templo de Fogo? A Cauane falou assim, aqui é como uma casa. Eu assisti umas 3, 4 vezes o vídeo, eu vou pôr amanhã, tá? Vocês não viram ainda. Eu vou pôr amanhã, eu quero que vocês compartilhem. Tem a Zina falando, Maria Helena falando, o Jacó, a Tati, a Susan, a Alessandra, o Daí. Então amanhã vocês vão estar compartilhando lá no Facebook. Mas é verdade, amor. Eu quero que você, pode encerrar, pastora, mas eu quero que você